Joseph celebrent termina celium, tecum Dei resornet, Christe iadum comi, Nós damos início ao nosso curso Virtudes de São José. Seja muito bem-vindo, compartilhe com outras pessoas que têm essa devoção para que, durante esse ano de São José, muitas pessoas possam ter essa experiência e essa amizade com o glorioso patriarca da Igreja. Eu tenho a honra e a alegria de apresentar aqui nosso convidado especial, meu amigo Henrique Elfes, professor de literatura, filosofia, que nos dará essa primeira aula sobre o glorioso São José. O Papa Pio IX, há 150 anos atrás, ele declarou que a Igreja precisava de um patrono universal, e este seria o glorioso São José. E no último dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, Papa Francisco, para celebrar esses 150 anos dessa declaração do Papa Pio IX, ele nos traz um documento e declara que o ano de 2021 será o ano de São José. O documento é o Patris Corde, Coração de Pai. Se você deseja bem celebrar este ano, que nós possamos nos preparar bem para a festa de São José, que será na próxima semana, essa solenidade de toda a igreja, e para isso, nada melhor do que uma aula com o meu querido Henrique Elfes. Seja muito bem-vindo, professor. Muitíssimo obrigado, Elton. É sempre uma alegria e um prazer, literalmente, de estar aqui com você e de, naturalmente, espero poder servir os que assistirem a essa aula, né? Muito bem, então vamos começar o tema apresentando um pouquinho isso das virtudes. São José é o pai de Cristo para todos os efeitos legais, jurídicos, hebraicos, e também perante a opinião pública da época, vamos dizer assim, né, um modo de dizer. E por quê? Porque, claro, Cristo não queria nascer pura e simplesmente de Nossa Senhora né, sem nenhum pai, sem nada. Tal. Então, perante o público, claro, precisava se apresentar como o filho de uma família normal, né? E isso é parte, naturalmente, de toda a missão de Nosso Senhor. Não é simplesmente uma coisa, sei lá, fortuita ou secundária, né? É importante realmente. E olha, então, São José está na primeira parte, né? Bem no comecinho da vida de Cristo, quando Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, passa a saber que será a mãe do Messias, mãe de nada menos que de Cristo, e ela pergunta, né, dizendo, mas como pode ser isso se eu não conheço varão? Em geral, o pessoal pensa, não, os antigos eram um pouco burros, ignorantes sobre os temas assim, mais relacionados, sei lá, com medicina ou com, no caso, o nascimento. E é evidente que não, ela conhece perfeitamente o processo, né? O modo como uma nova pessoa é posta no mundo. Mas nessa resposta de Nossa Senhora já aparece uma primeira coisa que é aparentemente, mesmo estando ela desposada com São José, desposado significa, na mentalidade, nos costumes hebraicos, que a mulher já estava prometida para um determinado marido. Mas ainda não eram, não conviviam, ainda não tinham vida conjugal. Então, Nossa Senhora estava ainda na casa dos seus pais e São José estava com os seus pais, né, na sua morada normal. Estavam, segundo os nossos costumes, seriam noivos, né? Ou seja, eles
José sabia que iria casar-se com Nossa Senhora e muito bem. Mas, né, quando Nossa Senhora diz, se eu não conheço o varão, é bastante evidente que ela está falando em geral, não é simplesmente nos próximos 5 ou 10 ou 15 dias. Né? Não conheço o varão, eu não tenho relacionamento com um homem, né? Não significa apenas isso, significa muito provavelmente, né, para não dizer com toda certeza, que Nossa Senhora não pretendia ter relações conjugais com São José. Muito provavelmente tinha já combinado com ele essa realidade. E por isso é que pode dizer para o anjo, né, como será isso se não conheço o varão? E o anjo lhe responde que é o Espírito Santo que virá sobre ela, né, e a fará conceber essa pessoa. O que significa que essa pessoa será Cristo, né, será efetivamente, na realidade, segundo toda a realidade, né, Cristo será Filho de Deus. Filho de Deus, literalmente, não apenas metaforicamente, como sei lá, os judeus todos eram filhos de Deus, metaforicamente. Né? E isso é importante por todos esses aspectos. Primeiro, que Nossa Senhora não conheceria varão, ela se manteria casta, pura, né? E também que São José, com toda certeza, tinha já essa perspectiva de que não. E agora vamos ver como é que é a concepção e nascimento. Né? Depois de um tempo, evidentemente, ficou patente que Nossa Senhora tinha concebido e ia ter um filho, né? E não estava ainda unida a São José. A geração de Jesus Cristo, diz o Evangelho de Mateus, primeiro capítulo ainda, foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de coabitarem, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo expô-la à difamação, resolveu repudiá-la secretamente. Já explicamos isso. Pensando ele nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas conceber em tua casa tua esposa, porque não temas receber em tua casa tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, quer dizer, José naturalmente estranho. Né? Nossa Senhora lhe tinha dito que não queria ter relações com ele, né? E aparentemente tinha tido relações com alguém. Né? E isso, claro, para José é um susto, né? Mas reparem bem, reparem muito claramente. Olha, no caso de um casamento normal entre homem e mulher, né, se a mulher concebesse, portanto, ficasse patente que tinha tido relações com alguém antes do matrimônio e que não o esposo, futuro esposo, né, seria o caso de um repúdio público. Né? Quer dizer, o marido diria, olha, eu não vou receber essa mulher porque ela não é mais filha minha, não é mais esposa minha, na verdade. Ela já teve relações com outra pessoa. Ou seja, reparem que está tudo muito bem imbricado, muito bem conjunto aí para retratar, primeiro, a concepção sobrenatural de Cristo. E, por outro lado, a grandeza de São José. O natural, se José tivesse pura e simplesmente ciúmes, seria ele que tivesse feito isso. Né? Um repúdio público, dizendo que não,
o contrato de casamento está desfeito, não vai ter uma realidade propriamente, não vai ter uma realidade real, né? E, por isso, né, como ele sabe que Nossa Senhora disse que pretendia ser nazarena, como se era a expressão na época, né, é natural, era uma coisa que entre os judeus tinha uma certa tradição, né, uma série de juízes, uma série de profetas que vivem celibato apostólico, celibato para poderem se dedicar mais completamente a Deus. E eram chamados de nazarenos, né? Cristo mesmo vai falar mais para frente no Evangelho de que aqueles que se fizeram eunucos, aqueles que são eunucos de nascença, nasceram assim, aqueles que se fazem, são feitos eunucos pelos homens, são passivamente, não tem opção, né? E há aqueles que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Claramente, Nossa Senhora tinha optado por isso, pelo celibato, pelo reino dos céus. Mas, como uma mulher solitária estava completamente desamparada naquela época, Nossa Senhora tinha concordado com o contrato com José, né? Mas ela, como dito, deve ter lhe dito que pretendia viver nessa condição. Então, José, mais do que ter ciúme, ou mais do que ter assim uma preocupação interior, né, com isso, São José diz, puxa, mas o que aconteceu aqui, né? Aqui eu estou diante de um mistério, aqui eu estou diante de algo que, né, é maior. Nossa Senhora também não lhe contou que o anjo lhe tinha dito, por uma razão evidente, que Nossa Senhora diz, bom, isso aqui foi uma intervenção de Deus e eu não tenho direito, de forma alguma, de intervir nesse tempo. Eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero, pura e simplesmente. E aí, interessante que São José intui isso, o que mostra a finura da sua alma. Essa primeira virtude que eu acho que é interessante ter presente. Quer dizer, São José quer falar, quer estar sintonizado com Deus, né? Sintonizado com o Senhor de Israel e quer fazer a sua vontade. Então, ao ver Nossa Senhora assim, ele diz, bom, eu aqui estou sobrando, eu não sei o que aconteceu, é algo que ultrapassa a minha compreensão, mas eu estou, né, eu não vejo mais qual seja o meu papel aqui. E ele, outro aspecto da sua finura interior, né, ele diz, bom, então eu vou em segredo abandoná-la. Assim, publicamente, ela fica completamente sem nenhum problema, né, sem nenhuma pecha, sem nenhuma mancha na sua reputação, e eu assumo a culpa toda, né? Como se eu tivesse, sei lá, forçado as coisas antes do casamento. Ou seja, é uma atitude extremamente bonita, né? E se alguém tem que ficar com a reputação manchada, se alguém tem que ser causa de fofocas e de mal-estar e de grosserias por parte de outros, né, que seja eu e não ela. E Deus mesmo, claramente, ficou muito contente com isso, com essa atitude dele. Porque, vejam, para qualquer virtude, para podermos ser capazes de adquirir qualquer virtude, precisamos ter essa atitude de São José, né? Finura de alma para reparar onde está o bem
e onde está o mal. Finura de alma para podermos saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Finura de alma para querer estar sintonizados com a vontade de Deus. Querer fazer a vontade de Deus acima de tudo. Muito bem. Então, essa é a primeira virtude que nos cabe observar e dizer, beleza, né? Olha aí. Repare o seguinte, né? Pensando ele nestas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, né? E lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. Repare que o anjo disse, não temas, não tenha medo desse mistério que claramente ultrapassa o teu entendimento, né? Não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Repara que São José é convidado a dar o nome ao menino, né? Porás o nome de Jesus, que significa Salvador. Por isso, salvará o povo dos seus pecados. Né? E repara que depois Mateus comenta, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José não vai pôr o nome de Emanuel a Cristo, né? Vai pôr o nome de Jesus, mas toda a vida de Cristo é uma demonstração de que ele é Emanuel, de que ele é Deus encarnado, Deus feito homem, Deus que desceu do céu para falar conosco. E agora, a segunda virtude de São José aparece já no terceiro parágrafo deste trecho de Mateus, primeiro capítulo. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido é um eufemismo hebraico para dizer que não tiveram relações, né? Deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, ele cumpre à risca aquilo que o anjo lhe indicou. Não tem dúvidas, não levanta problemas, como nós tantas vezes levantamos, não reclama de absolutamente nada, como tantas vezes nós reclamamos, né? Mas cumpre à risca a vontade de Deus, tal como ele a conhece. A igreja diz que Nossa Senhora não teve filhos ao longo da vida inteira, que é o que decorre daquelas palavras, se eu não conheço o varão. Como pode ser isso se eu não conheço o varão? Então, evidente, né? Muito bem. E agora temos uma rápida passagem que fala do nascimento de Cristo. Naqueles dias saiu um edito de César Augusto prescrevendo o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi anterior ao que se realizou quando Quirino era governador da Síria. Iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. José foi também da Galiléia à cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que ela devia dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e o enfaixou e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui vamos observar uma nova virtude de São José, né? Pense, em primeiro lugar,
o choque e a dor que deve ter sido para ele ir com Maria, que já estava com a gravidez muito avançada, né, ir até Jerusalém de Nazaré, um trecho que era de pelo menos 150 quilômetros, se não mais. Ou seja, era um belo trecho de viagem, lembrando sempre, né, que os judeus faziam esse tipo de viagem todos os anos para comemoração da Páscoa, e normalmente tinham que ir ou a pé ou de burrico, né? Tradicionalmente se pinta a Sagrada Família de burrico, né? São José andando e Nossa Senhora sobre o burrico. É possível, é bem provável até que São José tivesse um burrico, uma espécie de Brasília, o carro de operário bastante pobre, né, de operário manual, tem que levar os equipamentos, São José tinha que levar os seus equipamentos de carpintaria, porque senão não conseguiria trabalhar, né? Então era uma espécie de utilitário assim da época, o burrico, como foi até muito recentemente, até a década de 50, para todos os efeitos práticos, ainda havia muitos burricos por aí, né? E muito bem, então fazem essa viagem. Claro que o José devia estar em palpos de aranha, porque tem que cuidar da esposa ao mesmo tempo que da viagem, né? E quando chegam lá, suprema decepção, né? Não tem estalagem, não tem lugar na hospedaria. Então ele tem que se abrigar com ela de alguma forma, né? Até porque muito provavelmente ela já está dando a luz, já está com esse momento, né? Já está chegando esse momento, ela percebe, sem dúvida, como toda mulher, né? E segundo a tradição, mas, enfim, isso se mostra lá em Nazaré, em Belém, dentro da Basílica tem um lugar, inclusive com uma estrela de prata marcando o lugar, que foi um presente dos reis da Espanha, né? Dizendo, hic verbo caro factum est, aqui o verbo se fez carne. E tem a mesma estrela e a mesma inscrição em Nazaré, porque em Nazaré o verbo se fez carne na Virgem. E em Belém a carne do verbo se mostrou publicamente, né? E olha, né? E então ele tem que se abrigar, muito provavelmente, é isso, um estábulo, né? E um estábulo, isso a gente às vezes não pensa, monta lá um presépio todo bonitinho, todo limpinho, mas estalagem é o lugar dos animais, isso tem todas as suas consequências, né? Eles tinham que limpar aquilo lá, fazer tudo aquilo, né? Claro, devia estar sofrendo para burro, né? Porque, por um lado, Nossa Senhora sofria com isso também, né? Ele via o sofrimento dela e aquilo reverberava nele, num bom marido, em qualquer bom marido. E, ao mesmo tempo, a preocupação com a saúde da criança, de que estivesse bem, né? E, ao mesmo tempo, ainda, né? Um paradoxo, né? Como é que Deus permite uma coisa dessas? Como é que Deus, sei lá, parece que descuida do seu próprio filho, né? Como é possível porque sabia que tinha sido concebido pelo Espírito Santo, sabia que, né? Quer dizer, é uma situação que parece que, nossa, sei lá, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus só, né? Só me, né? Só me maltrata. Os santos também, em geral, experimentaram isso, né? Santa Teresa, que sofreu uma infinidade de complicações e
dificuldades para fazer a sua reforma da Ordem Carmelita, né, e para fundar novos colégios, um dia exclamou lá e falou com Deus e disse: Senhor, é assim que tratas os teus amigos? Né? E Deus lhe disse, Cristo lhe disse: sim, Teresa, é assim que eu trato todos os meus amigos, para que tenham mais mérito, né, diante de mim. Aí ela diz: é por isso que você tem tão poucos. Né? De fato, é bom lembrar isso, né? A gente também passa por essas situações paradoxais e parece que perdemos tudo, né? E a gente fica se perguntando, mas onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Né? Por que acontece isso comigo? Né? E parece que somos só nós no mundo que é assim, e não é, evidentemente, né? Não é nenhuma raridade isso para sermos simples e diretos, né? Não é nada raro. Mas né? Por que isso foi acontecer, né? E Deus permite isso, né? E habitualmente, inclusive, né? E diria um teólogo e um pensador que antes da Segunda Guerra, Garrigou Lagrange, né? Um grande teólogo beneditino, ele diz num livro que, bom, Deus permite essas situações para que a gente se mova só por Ele, em nenhum ponto por nós, por gosto próprio, por fazer a nossa vontade, sim, para fazermos integralmente só a vontade de Deus. São José não devia saber isso tão claramente, mas sabia que os profetas todos tinham passado por situações dificílimas, né? E muitos, inclusive, tinham sido martirizados. Então, ele deve ter meditado sobre isso, né? E diz: olha, né, é isso que eu preciso ter, essa atitude que eu preciso ter. Essa é a atitude que Deus me pede. Portanto, eu aceito isso e vou agir em função disso, porque o que eu quero é só e somente fazer a tua vontade. Isso é extremamente bonito e, olha, é uma lição enorme para nós. Convém muito, muito que a gente aprenda a fazer isso. Depois, né, venha, muito provavelmente já, aí sim, um ano depois ou um pouco mais, né, por causa da viagem toda da Pérsia até lá, etc., vêm os magos para adorarem o menino, né? E diz: e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Em seguida, avisados em sonhos por Deus para não voltarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Né? Ou seja, de repente, ainda em Belém, né, mas provavelmente já alocados numa casinha própria, né, vêm lá os magos, né, ou seja, grandes personagens e gente rica a julgar pelos presentes. Né? Ouro é caríssimo já nessa época, incenso é caríssimo também, era usado como perfume em quantidades minúsculas, perfumando ambientes e pessoas, nós somos palácios reais, eram presentes dignos de um príncipe. E mirra era também um perfume, só que mais amargo, né, que depois vai ser usado para ungir o corpo de Cristo para a sepultura. Né? E também era caríssimo. Né? Então, quer dizer, de repente aparecem esses personagens que são dignatários que viajaram aí sim
1000 e bastantes quilômetros para poderem ver a Cristo. Perguntam onde está a sua estrela. Quer dizer, quem é o cara que não tem uma estrela que aparece no dia do seu nascimento, uma estrela próxima para indicar o caminho até ele, né? Quem que tem isso? Depois, quer dizer, e ainda por cima, o adoram como se fosse Deus. Claro, Deus, José sabia que era Deus, Nossa Senhora sabia que era Deus, mas não era de conhecimento público, não era de conhecimento geral. Pelo contrário, quer dizer, era algo que tinha que se manter escondido para não evitar as invejas que depois vão se manifestar. Por exemplo, no caso de Herodes o Grande, né? E aí, né, quer dizer, outro paradoxo, como é possível que é esse menino humilde, pequenininho, recém-nascido, sem importância perante os olhos do mundo, né? Como é possível que personagens como esses, para nós entendermos, seriam as 3 pessoas mais ricas do Brasil, sim, que viriam para adorar, que lidavam com reis, né? Eles tinham tido antes uma conversa com o rei Herodes. Quer dizer, é como alguém que estivesse, de fato, tendo um relacionamento normal em Brasília com todos os governadores, presidente, tudo, né? Presidente disso, presidente daquilo, presidente da República, todo mundo, né? Ou seja, era, né, uns senhores caras, né? E, né, vem aí e adoram ao menino, né? Põe-se de joelhos. E, bom, e pouco depois esse assombro vai se repetir, né? Porque não aqui, mas em Lucas, se narra a apresentação de Cristo no templo. Não vou ler tudo aqui, né? Só vou ler, estão lá Nossa Senhora e José no templo para oferecerem um sacrifício de purificação, e também um sacrifício de redenção. Cristo era o primogênito deles, o primeiro nascido, o primeiro filho. E, em geral, nos costumes e a lei judaica, o primogênito era quem herdava toda a família e também todos os bens que a família tivesse. Ou seja, o primogênito era especialmente importante, né? Diz aqui que completados os 8 dias da purificação de Nossa Senhora, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo varão primogênito será consagrado ao Senhor. A ficção legal que se usava para isso, ficções legais são a gente faz o tempo todo, né? Então, a ficção legal que eles faziam era que o primogênito pertencia a Deus, era como que oferecido em sacrifício a Deus, mas para não precisar matá-lo a ele, como sacrifício a Deus, matava-se no seu lugar um cordeiro, ou se as pessoas eram pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos, que é o que Nossa Senhora e São José compram, né? E continua, quer dizer, provavelmente fazem já todo o sacrifício, todo o rito, ou seja, entregam 2 pombinhos para o sacerdote judaico, que faz sacrifica os pombinhos sobre o altar e depois os queima em holocausto a Deus, né? E aí, quando estão saindo, diz então Lucas: havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele.
tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Cristo é a palavra grega para ungido. E a palavra hebraica é Mashiach, Messias, né? Então, ele veria o esperado Messias, ele veria aquele que viria trazer a salvação. Os judeus esperavam que fosse a Israel. No entanto, ao mesmo tempo aqui, sempre se diz que ele veio trazer para toda a humanidade. Tinha-lhe sido revelado que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Foi ao templo conduzido pelo Espírito. E levando os pais o menino Jesus para cumprirem as prescrições usuais da lei a seu respeito, ele tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em favor de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O seu pai e a sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Claro, né? O Espírito Santo não tinha especificado isso para Nossa Senhora, e muito menos tinha dito para José, né? Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se descobrirão os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Só vamos terminar essa passagem. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Tinha vivido 7 anos com seu marido após o seu tempo de donzela e tinha permanecido viúva até os 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejum e orações. Ela também, vindo nesta mesma ocasião, louvava a Deus, falava de Jesus a todos os de Jerusalém que esperavam a redenção. Né? Reparem que aqui, primeiro existe o assombro de José e de Nossa Senhora, claro, perante os reis, né? Perante os magos, que muito provavelmente vinham da Pérsia, segundo todos os estudos bíblicos feitos nos últimos anos, né? Bom, e agora eles vão ao templo e precisamente as pessoas mais piedosas, mais unidas a Deus entre os hebreus, lhes dizem a mesma coisa. Também adoram o menino, né? E, além disso, quer dizer, preveem grandes coisas a respeito dele e também coisas dolorosas. Será sinal de contradição, será causa de perda e ressurreição de muitos em Israel, né? A muitos ele vai aproximar de Deus, mas a muitos que vão rejeitá-lo, ele será causa de condenação para eles, né? E, além disso, uma espada trespassará a alma da sua mãe, de Maria, né? Que é a profecia ai, meu Deus, o nome do menino, dele é Simeão, né? Então, repara bem. Primeiro, aquele paradoxo enorme e incompreensível de que o Filho de Deus tem que nascer nas piores condições possíveis, como nenhum pobre nascia em Israel. Condições tão vis, tão ruins, como nenhum pobre nascia.
Depois é adorado pelos poderosos da terra. E depois ainda é adorado, se quiserem, possivelmente antes, a cronologia aqui não está clara, né? É adorado e exaltado e louvado, né? Pelos que são poderosos diante de Deus, pelos santos, pelas pessoas de Deus, pelos profetas. O que é extremamente significativo. Quer dizer, os profetas são personagens que são de uma grandeza humana e sobrenatural sem tamanho. Né? Então, é muito sério isso. Então, quer dizer, claro, eles não saem do assombro e também tem aí uma causa de inquietação com a profecia de que uma espada trespassará a tua alma. Não é claro ainda o que é. Claro, mais tarde fica claro que é Nossa Senhora ao pé da cruz. Né? A tradição cristã sempre representou esse momento com uma espada que atravessava o coração de Nossa Senhora. Né? É bem tradicional da piedade aqui brasileira. Né? Muito bem. Então, esse conjunto todo de realidades é já algo muito tocante, muito fundo e que não é fácil de compreender. E aí vem um outro ponto, né, que é que Herodes, o rei Herodes o Grande, né, o homem mais poderoso de toda a Judéia, fica com medo, com inveja, quando descobre que os reis magos não voltaram para lhe dar o relatório que tinha pedido deles, né? Ele resolve matar todas as crianças com menos de 2 anos em Belém, né? Então, olha, e de fato sabemos que Herodes fez isso, né? Mas José foi avisado por um anjo do Senhor, que ele diz: levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, reparem que novamente se produz o paradoxo. Esse mesmo menino tinha sido louvado e adorado quase pelos grandes espirituais, pelos grandes santos na Judéia. Simeão e Ana. Um homem e uma mulher. Também não é de se desprezar isso. E depois tinha sido adorado, literalmente mesmo, né, e presenteado pelos grandes e poderosos da terra. Agora, outro grande e poderoso da terra, que, enfim, inclusive matou o seu filho, porque também tinha medo de que ele o substituísse no trono, e ele queria praticamente, né, viver para sempre. Sonhava como todos os poderosos sonham com isso, né, uma estupidez. Isso motivou até uma brincadeira do imperador Augusto, que era o imperador nessa época, né? E diz: olha, na Judéia é melhor ser porco do que filho de Herodes. Isso ele é uma brincadeira com a palavra porco e filho, porque eram palavras muito parecidas, né? Em grego, que é a língua que o imperador falava, a língua latim, né? Porco é hus e filho é huios.
né? Ou seja, eram palavras muito próximas. Então, ele podia fazer essa brincadeira e fazia todo sentido, né? Melhor ser porco na Judéia do que filho de Herodes. Porque o filho de Herodes corre risco de ser morto por ele. E porco não, porque os judeus não comiam porcos. Muito bem. E muito bem, então, pelo menos os presentes que os magos trouxeram vão ser uma ajuda para eles se estabelecerem no Egito, claro, né? Mas precisavam gastar aquilo porque é custoso, porque, né? Não é tão fácil se estabelecer. E repara, né, que vai começar de novo toda aquela dificuldade. É mais uma viagem longa, difícil, perigosa, era uma estrada pelo meio do deserto, que não era nada fácil de se percorrer, né? E havia risco de salteadores, tinha tribos de beduínos que assaltavam regularmente as caravanas e os viajantes, muito mais dois isolados, e muito mais os se traziam ouro, incenso e mirra, coisas valiosas e extremamente portáteis, né? Enfim, é um sofrimento desgraçado, né? E muito bem, e São José novamente, né, quer dizer, assim que ele toma conhecimento da vontade de Deus, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar, né? Ele não pergunta nada. Ele não pergunta a Deus, mas, Senhor, por quê? Como nós fazemos tantas vezes também, né? Ele não diz, mas, né? Não tem um descanso, não tem um relevo, né? Precisa ser já, como a gente também faz, né? Mas já, né? Quando não estamos muito bem preparados, não. São José não perde o equilíbrio, né? Não tem a preocupação de alguma forma se salvaguardar dos sofrimentos dos, não, né? Vamos embora imediatamente, no meio da noite, né? Levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Então, repara, primeiro que São José tem uma fé em Deus absolutamente assim, um monumento, é uma montanha de fé, é uma fé inamovível, que isto é, quer dizer, se pode querer movê-la, botar tudo quanto é caminhão, escavadeira e tudo para ver se move aquela montanha, não se move, né? Obedece só à vontade de Deus e mais nada. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto que fica claríssimo aqui, que já ficou claro, na verdade, antes, mas menos claro, São José é corajoso. Absolutamente corajoso, porque qualquer um de nós pensaria 2, 3, 4 vezes antes de morar, né, em algum país, né? Imagina se te dizem, não, agora você vai para a Alemanha. Então, isso de, mas, homem, eu não falo alemão, né? Eu não sei como é que eu vou arrumar emprego lá e como é que eu vou conseguir os meios de subsistência, ainda mais que eu estou casado e tenho filhos, né? Pelo amor de Deus, não é tão fácil assim. Não é né, piscar de dedos tal e, né, pronto, acabou, né? Não, é uma viagem de semanas, né? Eles precisam ter água para atravessar aquele deserto. Aquela é uma região muito seca. A pessoa pode morrer se ficar um dia sem tomar água, né? Então, é custoso, é difícil, né? Estabelecer-se num país desconhecido, cujos costumes você não conhece, a comida é diferente, a língua você não entende. Cara, não é brincadeira.
E São José não pisca, não pisca, não reclama, nada, 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 nem uma única palavra de reclamação. Quando reclamações é o que a gente encontra no Antigo Testamento, aos montes, né? Reclamação de todo lado e para todo tamanho, e gosto, e estilo e vontade. Lá esteve até a morte de Herodes, no Egito, esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo tal, que Herodes faz o massacre e tal, né? E repara que aqui Mateus dá duas razões, né? Por um lado, Cristo vai até o Egito com os pais, com São José e Nosso Senhor, né? Cumprindo-se, diz São Mateus, deste modo que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Né? Isso se refere inicialmente ao Êxodo. Né? Com Moisés, Deus chama os judeus, os israelitas, a saírem do Egito, que é uma terra que é símbolo do pecado, outro problema para José, né? É símbolo do pecado. Então, e leva Israel para a terra prometida. Então, essa saída da terra do pecado e o retorno à vida sobrenatural, né? É o que Deus anuncia aqui. E, de certa forma, aquilo que aconteceu com os judeus, com os israelitas todos, né, foi uma prefiguração, um modelo daquilo que Cristo aconteceria com Cristo mais tarde, né? E aí depois e Cristo cumpre essa promessa. Então, no Êxodo está expresso essa aqui, isso é uma profecia que Cristo vai cumprir. E depois, só que é uma profecia em fatos e não uma profecia em palavras, né? Também há outros exemplos disso no Antigo Testamento. E aí, diz São Mateus novamente, morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam tirar a vida. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Mas ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, a qual eles originalmente tinham saído, cumprindo-se deste modo que tinha sido anunciado pelos profetas. Será chamado Nazareno. Bom, vamos tirar um pouquinho mais de suco dessas passagens e depois fazemos uma espécie de síntese de tudo isso, né? Em primeiro lugar, né, repara que morre Herodes, o Deus usa o processo habitual, vamos dizer assim, para avisar José, né, e diz que ele pode e deve voltar para a Judeia. E ele, ao mesmo tempo, pensa, bom, mas ele já soube, teve as notícias de que Arquelau era um dos filhos menores de Herodes. Herodes teve um monte, matou vários, matou sobretudo o primogênito, mas não todos, né? Então, era um filho secundário de Herodes, vamos dizer assim, né? Ele dizendo, olha, tem alguém que é filho de Herodes e que está no trono da Judéia, fria,
não vou morar lá, né? E foi para Galileia, que era uma região que não era administrada pelos Herodes naquela época, né? Não era da família do Herodes naquele momento, mas era de cultura e tradição judaica, e Nossa Senhora e ele tinham morado lá antes, né? Ou seja, vai ser um pouco mais fácil de se estabelecer. Mas reparem que o José, né, não, digamos, não é um robô que põe em prática cegamente a vontade de Deus. Não, pelo contrário. Quer dizer, José ele reflete sobre o melhor modo de realizar aquilo que Deus lhe pede. E sem que ele perceba, isso vai fomentando também o plano de Deus. Quer dizer, isso é graça que lhe permite fazer isso e, ao mesmo tempo, o ajuda a fazer. Aí, sem que ele tenha clareza disso, porque não deve ter se lembrado da profecia do Egito, tal, o Egito chamou meu filho, ele conseguiu, dessa forma, indo morar em Nazaré, cumprir uma segunda profecia, né? Que é que Cristo seria chamado Nazareno. Nazareno, porque era habitante de Nazaré, também vivia segundo aquela expressão que os judeus chamavam de Nazareno, né? Ou seja, era celibatário, não quis casar-se, né? Viver a pureza e vivia uma vida ascética muito forte, muito acentuada e muito clara, né? Isso era próprio dos nazarenos, né? Que não é que fosse uma seita, era um equivalente aos nossos religiosos, né? Eram gente que queria se dedicar a Deus e, bom, né? Nossa Senhora repara que teve que casar-se, que, como dito, uma mulher solitária não pegava, mas ela devia ter esse ideal também de dedicação total e exclusiva a Deus. Muito bem. Não sabemos mais de São José, muito provavelmente pôde acompanhar toda a infância de Cristo, né? Ensinar-lhe a sua profissão de carpinteiro. Sabemos que Cristo era carpinteiro, né? Isso aparece quando ele vai pregar aos habitantes de Nazaré, né? Então, ele, o carpinteiro, filho do carpinteiro, né? Ou seja, devia ser um pequeno artesão assim, né? E ao mesmo tempo, né? Não deve ter, não devia mais estar vivo na vida pública de Cristo, porque vemos Cristo e Nossa Senhora migrando, indo de um lado para outro durante a pregação, cumprimento da missão de Cristo, e ele não está presente em nenhum momento, não aparece ali, né? Coisa que seria normal e natural se estivesse vivo, né? Então, em geral, pela tradição, pensamos que São José tinha falecido já nesse momento, no momento da vida pública de Cristo. Na igreja de São José, no Rio de Janeiro, que é uma igreja relativamente antiga, né? Tem lá, atrás do altar-mor, tem uma cena, né? Que o pessoal faz um grande segredo, não, né? Vá ver o que tem lá, tal, mas não conta o que é, etc., né? Acho que posso aqui, já que estamos em São Paulo, em Campinas, e distantes do fato, né? Posso revelar o segredo, né? E o segredo é muito simplesmente o seguinte: é uma cena em que aparece São José de cama, já, né? Morrendo, e Nossa Senhora e Cristo dos dois lados, assistindo nesses momentos mais duros, né? O que é uma forma muito bonita e seria muito desejável que nós pudéssemos morrer assim, né? E tivéssemos as pessoas que mais amamos ao nosso lado para poderem nos ajudar a fazer essa travessia que não é, enfim, também não é fácil, né?
Vamos fazer agora um resumo, uma síntese das virtudes de São José, né? A primeira é: São José quer cumprir a vontade de Deus acima de tudo. É tudo para ele, né? É a razão de ser da sua vida. E não hesita, né? Ele tem uma prontidão extremamente clara e forte, né, ao pôr aquilo que Deus lhe disse em prática, né? Então, a primeira virtude patente é fé. E fé porque precisa ter uma fé monumental para conseguir vencer esses paradoxos que ele encontra na vida do seu filho e sua também, né? Quer dizer, a necessidade de ir para Belém quando Nossa Senhora está no auge da gravidez. A necessidade é o Filho de Deus que vem ao mundo e tem que vir ao mundo num estábulo de bichos, né? Geralmente no presépio se representa com um boi e um jumento. O jumento que nos acompanhou na viagem e o boi que já estava lá. Pode ser, né? Mas o fato é que pior acomodação possível, e ainda por cima no meio do inverno na Judéia, que não era tão fácil, né? Minha mãe, que era alemã, nasceu no norte da Alemanha, não é nada quente, dizia que nunca tinha passado tanto frio como em Curitiba, quando morava lá, porque não tem aquecimento, ninguém prevê que aquilo lá estivesse mais recolhido, não estivesse mais cuidado, né? Estivesse mais bem aquecido. E exatamente isso que passaram no estado. Devem ter passado um frio e tanto. E a própria criança, né? Por isso que Nossa Senhora envolve um pano para poder aquecê-lo. Bom, então, fé. Né? Fé monumental, prontidão para fazer a vontade de Deus, sem reclamações, sem devaneio, sem perguntas desnecessárias, sem nada. Simplesmente faz. Prudência, porque ele escolhe a melhor maneira de fazer, segundo as luzes e as informações que tem, né? E coragem. Mas uma coragem, uma fortaleza, mais até do que só coragem. Coragem é para fazer, para remeter, mas ele tem fortaleza e paciência. É que tem que fazer o que está indicado e, ao mesmo tempo, tem que aguentar os sofrimentos associados a isso. É duro. Deus nunca lhe pede coisas fáceis. Só Deus lhe dá os doces lá, né? A adoração por parte das pessoas mais espirituais de Israel e a adoração por parte dos poderes deste mundo. Então, beleza. Pelo menos isso serve um pouco como consolo e ponto de apoio, para dizer, bom, aqui o negócio é grande mesmo. E graças a Deus que Deus me envolveu nisso, porque, né, só posso procurar não interferir, não atrapalhar, né, para poder fazer exatamente o que você quer, o que você manda. Muito bem, então, essas 4 virtudes são enormes, são patentes, 4 ou 5 virtudes, conforme a gente conta, né? Fé, prontidão, prudência e fortaleza.